Voltando então para a nossa aula sobre água como solvente biológico, nós vamos tratar agora das interações, das ligações que unem as diferentes moléculas de água em solução. Então, para descrever um pouco a molécula de água, cuja fórmula todo mundo sabe, né, já do ensino médio, H2O é a fórmula da água, na qual um átomo de oxigênio está ligado de forma covalente a dois átomos de hidrogênio. Como a gente viu na aula passada introdutória, o átomo de carbono ele tem 4 elétrons na última camada e o do oxigênio tem 6 elétrons na última camada. E ele tem, portanto, espaço para fazer duas ligações covalentes, que no caso da água ele está estabelecendo com o átomo de hidrogênio. Só que tem um detalhe, para ele ainda sobram dois pares de elétrons, estão aqui, ó, que não estão estabelecendo nenhum tipo de ligação, mas eles têm densidade de carga negativa. E essa ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, é uma ligação desigual, porque o oxigênio ele é um átomo bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que significa isso? Ser eletronegativo significa que o núcleo do oxigênio atrai o par eletrônico da ligação covalente com muito mais intensidade do que o núcleo pequenininho do hidrogênio. Como consequência disso, se a gente tem aqui representado uma ligação covalente, né, entre oxigênio e hidrogênio, eu tenho que imaginar que eu tenho um elétron proveniente do hidrogênio e um elétron proveniente do oxigênio, que deixa de ser do hidrogênio e do oxigênio, e ambos os componentes do par, esse par de elétrons, passa a circular nas duas eletrosferas, do oxigênio e do hidrogênio. Só que quando um desses elétrons da ligação, quando um desses átomos da ligação covalente é bem mais eletronegativo do que o outro, que é o caso aqui, no caso o oxigênio é mais eletronegativo, o par eletrônico, embora esteja circulando nas duas eletrosferas, isso está acontecendo mais perto da eletrosfera de um deles, que no caso é o oxigênio. Como consequência, o núcleo positivo do hidrogênio fica exposto, o que confere tanto ao hidrogênio de cima aqui do esquema quanto de baixo o que a gente chama de densidade de carga positiva. E esses elétrons que estão sobrando aqui no oxigênio e que não estão fazendo ligação, esses pares, eles conferem ao oxigênio duas densidades de carga negativa. Aqui eu tenho uma outra forma de representar a molécula, mas que diz exatamente a mesma coisa. A água é um dipolo elétrico e 100% da molécula é um dipolo elétrico. Isso é muito importante, porque veja, não tem nenhuma região da molécula que não vá fazer interação com outra molécula de água quando nós estamos diante de uma solução aquosa. Ainda sobre as interações, essas interações se dão através de um tipo de ligação chamada ligação de hidrogênio, que é uma ligação considerada tão forte no contexto das ligações não covalentes que ela é considerada 10% covalente. Por que ela é chamada de ligação de hidrogênio? Porque ela sempre vai envolver um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, para pertencer a uma ligação de hidrogênio, ele tem que estar ligado de maneira covalente a um átomo eletronegativo, aqui no caso o oxigênio. E ele tem que estar sendo atraído de maneira eletrostática por outro átomo eletronegativo, que no caso da solução aquosa é outro oxigênio. Então, vocês estão vendo, a gente tem uma espécie aqui de sanduíche de hidrogênio, no qual o hidrogênio é o recheio e os oxigênios são os pães. Só que, de um lado, eu tenho uma ligação covalente e de outro lado, eu tenho uma interação.
tá? Só que se a gente observar aqui a molécula, a gente consegue ver que eu tenho nessa mesma molécula aqui, que tá doando um hidrogênio para a ligação de hidrogênio, outro hidrogênio, que vai ter o potencial de estabelecer outra ligação de hidrogênio aqui. E da mesma maneira, eu tenho 2 pares de elétrons aqui e mais 2 pares de elétrons aqui, que podem estabelecer mais ligações de hidrogênio com outras moléculas de água. A energia de dissociação de uma ligação de hidrogênio é 20 kJ por mol. Então, como eu disse, no contexto das ligações não covalentes, é uma energia de ligação alta. Mas se eu comparar com a energia de ligação da ligação do carbono e hidrogênio, que é 470 kJ por mol, trata-se de uma ligação fraca, porque não é uma ligação, uma interação em que ocorre compartilhamento de elétrons. Se existisse, seria uma ligação covalente, tá? Então, não é. E tanto isso é verdade que a distância entre os núcleos atômicos aqui, ó, hidrogênio e oxigênio, é 0,17 nanômetros. Enquanto que na ligação covalente, essa distância é praticamente a metade, é 0,09. Então, os átomos conseguem ficar bem mais próximos na ligação covalente. Em água, uma molécula de H2O vai se ligar a 3,4 outras, enquanto que no gelo, uma se liga a 4. Por que existe essa diferença? Bom, 4 é o máximo de ligações que uma molécula de água consegue fazer, né? Ligação de hidrogênio. Uma através de cada um dos seus hidrogênios e liga mais 2 moléculas de água através dos pares de elétrons não compartilhados do oxigênio, que vão atrair hidrogênios de outras moléculas, estabelecendo essa rede que vocês estão enxergando aqui, tá? Uma rede bastante organizada. Só que essa rede organizada, ela vai ser observada onde? No gelo, quando a água está sólida. Por quê? Porque a gente, para fazer o gelo, o que a gente faz? A gente retira a energia cinética das moléculas e, como consequência disso, elas conseguem se organizar, elas conseguem maximizar as interações entre si. Por isso que a gente observa essa rede dessa maneira. Na água líquida, a bagunça é um pouquinho mais estabelecida, né? A bagunça é a regra. Então, uma molécula, ela está fazendo ligação de hidrogênio com essa, daqui a pouco ela está fazendo com a outra, daqui a pouco ela está fazendo com a outra, é algo muito mais dinâmico. Então, não tem como você ter todas as moléculas, num dado momento, estarem fazendo as suas 4 ligações de hidrogênio. Uma tá, a outra não tá. Uma tá fazendo 2, uma tá fazendo 3, outra tá fazendo 4. Então, a média é que cada molécula vai estar fazendo 3,4 ligações de hidrogênio com outras moléculas de água, na água líquida, tá? E, obviamente, no estado gasoso, as moléculas vão estar bem mais soltas. Então, ocorre uma raridade dessas interações porque a energia cinética é muito elevada. Para passar do estado sólido para o estado líquido, a água ela provoca uma desordem no sistema, né? Que desfaz os arranjos ordenados das moléculas, promovendo organizações menos ordenadas, e nesse processo o calor é retirado do ambiente. Então, em ambos os processos, tanto para passar do estado sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso, nós vamos ter um aumento da entalpia e um aumento também da desordem do sistema, um aumento da entalpia e da entropia.